Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o pastor André Luiz. Ele é lá da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, pastor, ao podcast CMB. Eu que agradeço a oportunidade, pastor, uma honra estar aqui com vocês, com esses amigos, fazem parte da minha família espiritual. Amém. Começa falando um pouquinho, quem que é a pessoa do pastor André? Quem é o pastor André, né? Bom, eu tenho 41 anos, sou casado com a Paula, já tem 13 anos, não temos filhos. Eu sou de Ribeirão Preto, sou pastor na comunidade cristã, igreja que tem o pastor Danilo como pastor sênior, liderando ali uma equipe de pastores. Lá na comunidade cristã, eu sou pastor do Ministério de Intercessão, especificamente, e Libertação. Pela graça de Deus, eu tenho essas atribuições, fora as células, né, que nós coordenamos também. Hoje tenho um trabalho na internet também voltado aí para tentando despertar os cristãos para o cumprimento do chamado, o chamado, o sobrenatural de Deus. Falo muito de oração, bastante de libertação, quanto ali as minhas experiências, né, aquilo que Deus tem feito através da minha vida. Bom, em resumo é isso. Começa falando um pouquinho da onde você veio, se você é mesmo de Ribeirão Preto. Conta um pouquinho da tua infância pra gente, como é que foi a sua infância, da onde você veio. Sim, eu sou de Ribeirão Preto mesmo, nascido e criado, né, na cidade de Ribeirão. Eu tive uma infância um pouco difícil, né? Eu vim de uma situação de vulnerabilidade social um pouco grande na minha época. Eu perdi meu pai aos 4 anos de idade, eu tenho mais 2 irmãos. E ali minha mãe teve a missão de ser pai e mãe, criando 3 crianças. O mais velho era eu com 4 anos e depois vinha a escadinha, né, dos meus irmãos. Mas enfim, né? Eu tive a honra de crescer nessa família que, apesar de toda a vulnerabilidade social, sempre foi uma família muito unida. Ali eu recebi uma educação muito importante, porém eu venho de um lar espírita. Vale dizer, claro, né, que os espíritas são pessoas maravilhosas, são pessoas muito boas, bem intencionadas, mas vivi aí nesse engano durante boa parte da minha vida. Minha mãe, né, enfim, a linhagem familiar, eles se envolviam com essas questões espirituais. Começou através do teu pai e da tua mãe, ou através da tua mãe? Não, começou através dos meus avós. Isso sim. já vem de lá. Já né? vinha um legado, Já então. havia um legado. Aos 16 anos de idade eu me converti, eu fui o primeiro a me converter na minha família. Bem novo. Bem novo. Tive um encontro marcante com Jesus e ali eu rompi com tudo. E assim, eu fazia parte, né, ali das organizações, dos movimentos espíritas. Eu não era um espírita no sentido de me desenvolver, né, de fazer aquela prática mais profunda, mas eu participava ali com eles. Era o espiritismo da mesa branca ou é mais pro candomblé? Não, era o espiritismo da Umbanda, Da Umbanda. que foi depois para a mesa branca. No meu tempo, tá. eles falavam que o espiritismo, havia a necessidade de uma evolução do espiritismo, porque eles creem, né, nas pessoas que morrem, os espíritos que desencarnam e que precisam de evolução. De modo que esses espíritos, esses guias da Umbanda, Candomblé, mas no meu caso lá era mais Umbanda, esses espíritos eles precisavam de ajuda, eles precisavam alcançar uma evolução. Então, na época, inclusive, eles diziam, né, que alguns deles estavam já aceitando tratamento, é mole, né? E na mesa branca, que aí já entra o autoespiritismo ou o espiritismo científico, a fim de que pudessem chegar a uma evolução. Então, na minha época, nós transitávamos tanto Umbanda quanto essa mesa branca, mas ali eu tive encontro com Jesus. Então Jesus a mesa verdadeiro. branca ele está graduado acima Ele evolui, é isso? Ele evolui, sim, ele evolui. É lógico que assim, depende a vertente do ponto de vista daquilo que as pessoas procuram. As pessoas hoje em dia falam assim, não, eu quero uma coisa mais forte, aquela coisa assim, magia negra. Nesse sentido, o que é mais forte para eles são esses aí, né? Candomblé, magia negra e tal. Agora, do ponto de vista da evolução espiritual, a mesa branca é o mais evoluído. Porque os espíritos que transitam ali nas sessões da mesa branca, eles já entenderam que, segundo eles, né, não estou aqui dando uma misericórdia, né,
mas que há necessidade de uma evolução, aquele guia que se manifesta ali num centro, ele tem que parar com aquilo e seguir o caminho dele, se preparar para um possível reencarne. Então ele vai estudar, ele vai para as escolas espirituais. Então, assim, de fato, existe na mesa branca esse sentido de evolução. E tem todo esse trabalho, então, de estudar sobre a mesa branca, tem pessoas que ensinam sobre isso. Exatamente. Essas pessoas são escolhidas para ser ensinadas? Como é que funciona isso? São pessoas, como é que eu posso dizer, que possuem ali uma capacidade, uma aptidão espiritual voltada para essa seita, né? Pessoas que estão, vale dizer, debaixo de um engano. Uhum. Vale dizer que Satanás é um ser poderosíssimo na arte do engano. Ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Se conseguiu enganar até anjos que estavam no céu, né? Quanto mais os seres humanos. Então, esses demônios se passam por espíritos de luz e eles acabam enganando, chamando, se revelando, aparecendo para algumas pessoas, como outros aí que nós já vimos. Então, essas pessoas, elas se capacitam a fim de trazer essa doutrina, a doutrina espírita, né? de ensinar as pessoas. Eles, inclusive, condenam trabalhos espirituais. Hoje em dia, as pessoas procuram esses locais para fazer trabalho, né? Para poder prejudicar a vida de um outro. Uhum. Esses da mesa branca não fazem isso, pelo contrário. Quando eles encontram, segundo eles, um espírito rebelde, porque eles acreditam, sim, né? Que os espíritos estão aí. Aquilo que nós sabemos que são demônios, né, são espíritos, existe um reino das trevas organizado, para eles são espíritos de pessoas que morreram, mas que ainda estão aqui, perdidas, presas em situações. Aquele camarada que morreu, mas ele não aceita que ele morreu, então ele continua lindo ali. Aquela história de ficar vagando. Ficar vagando, interagindo com a família que ele deixou, aí ele quer se vingar de quem fez mal para ele. Então, é onde esses espíritos muitas vezes aceitam aí um pagamento para poder prejudicar a vida de alguém. Mas os espíritas desse nível, eles vão rezar, fazer prece, para que esses espíritos tenham os seus olhos abertos e possam evoluir. Entendi. A fim de reencarnar, porque há necessidade da reencarnação para que eles possam ser justificados, né? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, é o sacrifício da cruz que é suficiente, mas na doutrina espírita, mais especificamente nessa que eu estou dizendo, eles entendem essa necessidade. Então, então eles falam assim, se um espírito, se uma pessoa foi muito ignorante nessa vida, a pessoa foi, né? Então ela precisa pagar pelo que ela fez. Então, na outra encarnação, ela vai reencarnar e vai sofrer muito, porque ela está pagando a dívida da vida passada, né? Algo totalmente uma loucura, né? Não é bíblico isso. Bom, você desde pequeno você participou com isso através da tua mãe. Isso. O que atrai, por exemplo, as pessoas a serem espírita? O que chama a atenção numa pessoa? Essa questão, por exemplo, de aparecer ali de repente chama de guia, algo do tipo ali, um espírito, que a gente sabe que são demônios, mas falar da vida, se apresentar como um avô e contar da vida da pessoa, é mais ou menos isso que acontece? Rapaz, mas o principal, ao meu ver, é que as pessoas estão procurando Deus em algum lugar. As pessoas hoje buscam Deus num copo de cerveja. O ser humano sofre demais. Há um vazio, né? A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Verdade. Só Deus vai caber ali. Então as pessoas estão inquietas, as pessoas querem algo mais. É aquela frase, né? É um vazio do tamanho de Deus, né? Só Deus pode... Do tamanho de Deus, e eles querem buscar Deus nas religiões, né? Não somente na espírita, mas aí vão no espiritismo. O espiritismo, ele oferece esse algo a mais, ele oferece essa esperança do contato do ente familiar que faleceu, pessoas que buscam o sobrenatural. Tem aquela coisa de tipo, eu não consegui passar pela dor de ter enterrado um avô, ficou algo mal resolvido e eu preciso ter esse encontro com ele para poder falar com ele. Isso também atrai essas pessoas? Atrai, com certeza. Porque a pessoa não consegue passar pela dor do luto. Então ela quer continuar vivendo aquilo. Exatamente. A expectativa da pessoa é essa. Faleceu alguém que eu amo demais, então eu vou lá no centro espírita e o espírito dele vai se manifestar ali, vai falar comigo. Eu já vi isso acontecer. Mas... Eu ia te perguntar isso. Você chegou a ter experiência? Eu já vi. Inclusive, assim, eu já tive a oportunidade, a graça de Deus, de fazer uma visita para uma família que havia perdido um avô
Justamente um avô, como você mencionou. E esse avô, eles tinham ido num centro espírita para buscar esse consolo. Esse suposto espírito incorporou num médium do centro e conversou com a família. Como que se fosse o avô? Como se fosse o avô, simulando o avô falecido e de fato trazendo informações que não restava. Ninguém tinha dúvida, de fato esse é o avô. E eu fui fazendo uma visita para uma família dessa, eu já cristão, já nascido de novo. E ali o avô, enquanto eu orei, o avô se manifestou. Só que ele se manifestou não como lá no centro espírita. Ele se manifestou como acontecia com Jesus, né? Jesus, a Bíblia mostra que por onde ele passava, os demônios se manifestavam, né? Inclusive, expulsão de demônios foi uma das coisas que Jesus mais praticou. E ali nessa, como eu estava evangelizando a família, aí manifestou um demônio e falou, mas eu sou o avô deles aqui. Não é o avô, você é um demônio. E ali diante de toda a família, na autoridade do nome de Jesus, o próprio demônio, que simulava o avô, foi obrigado a dizer, eu sou um demônio, estou enganando vocês. Ah, que legal. Porque são demônios, espíritos enganadores. Na verdade, são espíritos familiares. Existem Eu ia te perguntar sobre isso, para poder entender. São espíritos que ficam na família e conhecem tudo da vida da pessoa? Conhecem. Por isso que eles sabem, por exemplo, sabe da vida do vô, sabe da vida do neto, do irmão ali. É isso que acontece. Com certeza. Pensa num ser espiritual que é velho. É o diabo, rapaz. Às vezes o pessoal fala, você está ficando velho. Não, velho é o diabo. É porque ele está aqui já antes de tudo, né? Eu acredito que até lá no Jardim do Éden, né? Isso aí já é teoria minha, né? Quando Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o versículo 1. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E Deus disse, haja luz e houve luz. Eu acredito, né, quando Deus fala ali, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E essas trevas já simbolizavam a presença dos anjos caídos, que Satanás foi expulso do céu, né? Então ele já está aqui há muito tempo, desde os primórdios. E os espíritos familiares, eles, toda família, a minha família, toda família, sofre, na verdade não é sofre, tem uma oposição dos espíritos familiares. São demônios que acompanham, espíritos que acompanham as famílias. E conhece em detalhes as famílias. Fica todo o tempo tá ali com a pessoa. Anda com a pessoa o tempo todo e sabe de detalhes da vida da pessoa. É interessante para quem está em casa entender um pouco sobre isso, né? Exato. Porque as pessoas perguntam e questionam, falam, mas como é que ele é o meu avô? Porque ele sabe tudo da minha vida, sabe de conversa que a gente teve. Porque existiam demônios que estavam ali, né? Vigiando o tempo inteiro, né? Eles ficam ali na família. Você que está nos acompanhando, eu olho para cá. Essa aqui, ó. Aqui, né? É que ali apagou, não sei se... tá. Você que está nos acompanhando, não existem espíritos, pessoas que morrem, não ficam aqui vagando, não ficam perdidas, não. São demônios que estão aqui e que conhecem muito bem as nossas vidas e facilmente vão simular os acontecimentos do passado, né? Então eu tive essa experiência, pastor, inclusive eu tinha essa dúvida, né? Porque eu era espírita, e eu advogava essa causa, que de fato uma pessoa morreu, como é que pode já morrer? Às vezes a pessoa não teve o tempo dela, né? Então eu acreditava também que as pessoas, os espíritos estavam desencarnados, mas eles permaneciam nos ambientes, permaneciam ainda nessa, como é que eles usavam? Eles usam uma expressão, não é nessa era, nessa frequência, né? Então Deus permitiu que eu tivesse essas experiências de ver o demônio, de fato, ali diante do poder de Deus, sendo desmascarado e revelando que era ele quem de fato fazia tudo isso, né? Então são demônios. Uma das coisas que eu iria te perguntar, dentro, por exemplo, de uma mesa branca, eles conseguem falar o nome de Jesus Cristo? Se de fato assim alguém, por exemplo, eu sou do bem, né? Eu sou espírito. Eles de fato eles conseguem. Conseguem. Eles usam o nome de Jesus, eles são bem intencionados, eles rezam, eles falam, Jesus te abençoe. Se perguntar, prova pra mim, fala o sangue de Jesus tem poder. Ele vai falar? Vai falar. Mas isso, veja bem, lembra lá, por exemplo, a Bíblia mostra aqui a situação dos filhos de Seva.
Sim. Lá em Atos 19, se eu não estou equivocado, Isso. quando eles viam o apóstolo Paulo exercendo a autoridade, expulsando E demônios, foi imitar. eles chegaram no demônio e falaram, ó, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então você vê, eles falaram ali de um Jesus que Paulo conhecia, mas eles não conheciam. Verdade. Só que ali, mesmo sem conhecer, sem ter conhecer o verdadeiro Jesus, não foi impedido que eles falassem, né? Então Jesus ele é mencionado em todas as religiões, em boa parte delas, dessa forma. Eu lembro só, por exemplo, de algumas situações que eu presenciei, é que eu era mais criança, né? Na verdade pré-adolescente, na Umbanda, naquelas linhas de esquerda, de Exu, de Pombagira, aquelas coisas, aí eles falavam, alguém falava assim, Jesus, não fala esse nome. Os espíritos já não gostam desse cara. Mas tem um outro nome, né, que eles usam lá dentro para falar que é Jesus, não tem? Tem, mas eu não sei, aí eu já não lembro. Eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, ela falou, não, a gente chama ele lá de... Agora também não me recordo o nome. Então, na Umbanda, mas na mesa branca eles falam um pouco, mas falam assim, Jesus. Mas assim, é outro Jesus, não é o nosso, não. E fala para mim, como é que foi a experiência da tua conversão? Como que foi isso? Como é que aconteceu vivendo dentro do espiritismo? Pois é, eu estava ali, né? É interessante que eu sempre tive uma sede pelas coisas espirituais. Então eu lia lá, tinha os livros espíritas. E eu tinha a Bíblia também. Eu me lembro que uma vez, numa sessão da mesa branca, tinha lá uma Bíblia, junto com os livros espíritas. E eu fiquei, rapaz, fascinado por aquele livro que era a Bíblia, né? Mas veja bem, antes disso, deixa eu contar uma experiência que eu tenho certeza que foi o fundamental. Havia uma semeadura na minha vida, né? Logo na minha infância, até antes dessas coisas. Embora eu tenha vindo de uma família que se envolvia com essas coisas espirituais ilícitas, tinha um vizinho meu que era um assembleiano, mas aqueles bem radicais, aqueles que o cara calça só dormia, até para dormir tinha que ser de calça, né? Calça jeans comprido e tal, né? E eu como criança ele me levava às vezes na igreja. Perguntava para minha mãe, pode levar o André hoje no culto? Pode levar. Eu ia, não gostava, mas eu ia lá. E eu me lembro que assim, no começo eu não gostava, eu nem sei que idade eu tinha, mas eu era criança mesmo. Mas eu me lembro de momentos gostosos que eu tive ali. E assembleiano, ora muito, né? E o pessoal orando, pondo a mão na minha cabeça e tal. Rapaz, beleza, passou o tempo, eu não permaneci frequentando, mas ficaram sementes na minha vida. Sementes do evangelho. E no espiritismo, mesmo interagindo com aquele pessoal, eu percebia que as entidades espirituais parece que não gostavam muito de mim. Parece que eu não conseguia me encaixar ali naquele modelo. Então eu sempre estava ali, mas com aquela sensação de insatisfação. Então eu via a Bíblia, aí eu falava, deixa eu ver que... Bom, eles estão usando a Bíblia aqui, né? Então quer dizer que a Bíblia é verdadeira. Inclusive, no Espiritismo, eles usam alguns textos bíblicos de maneira totalmente distorcida, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala assim, eu lembro que eles usavam o seguinte texto, Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Eles usavam isso no Espiritismo para falar das camadas espirituais que uma pessoa precisaria, espírito morto, pessoa morta, né? Precisaria percorrer para poder achar a evolução, mas depois que chegou na evolução, entendeu que tem que evoluir, aí vem e reencarna. Então, assim, olha a bagunça que é, né? O texto fora de contexto que vira um pretexto e tal. Mas aí, rapaz, eu começava a ler a Bíblia. E quando eu ia lendo a Bíblia, eu percebi algumas coisas que chocava com aquilo que eu estava ouvindo do Espiritismo. Então você começou a ler sozinho a Bíblia? Sozinho. Olha que legal. E eu olhava... Quando eu lia a Bíblia, eu sentia uma paz. E quando eu estava com o pessoal do Espiritismo, eu ficava angustiado. Foi onde um vizinho meu, um homem de Deus, um cristão, cheio do Espírito Santo, eu não era de me abrir, sempre reservado, eu me aproximei e comecei a fazer algumas perguntas sobre Deus. E as respostas daquele homem começaram a me evangelizar. Ele começou... O que ele falava respondendo em cima de textos bíblicos eram rajadas do amor de Deus que atingiu o meu coração. E ali eu comecei a ter vontade de conhecer esse Deus que ele falava. Deus do amor.
que na religião não achava aquilo, era ilusão, era sofrimento. Ali pregava que eu tinha um karma, que eu tinha que sofrer, que, enfim, eu não ia ter uma vida fácil. E ali ele falava do amor de Deus. Aí, aos poucos, eu lembro que chegou um momento que eu recebi um recado de uma entidade espiritual. A entidade mandou me dizer o seguinte, que se eu continuasse conversando com aquele homem, olha só, hein? O cara nem como que ele sabia. Ele veio lá do centro. Se eu continuasse, ele ia quebrar minhas 2 pernas. Olha, veio trazer, veio ameaçar. Rapaz, graças a Deus, nunca quebrei perna e nunca vou quebrar no nome de Jesus. Aí eu me lancei de cabeça, me converti. Tive uma experiência profunda. Você tomou como uma afronta deles? Tipo assim, peraí, então eu tô no caminho certo? Eles não Sim, uma das coisas eu pensei comigo, bom, se fossem bons espíritos, não me ameaçariam. Não fariam isso. Foi uma das coisas que me despertou. E na época, minha mãe totalmente cega, eu falei isso pra ela. Mas ela chegou a ouvir isso também? Chegou. E ela não ficou assim com temor? Não, ela ali imersa no engano, ela achava que ele ia quebrar minha perna pro meu bem. Sabe quando você fala assim, você percebe um filho indo para um caminho errado? Eu prefiro quebrar a perna dele para ele não se arrebentar lá depois, né? Essa foi o entendimento que ela teve. Mas aí eu, enfim, cara, me converti, eu não fui só para a igreja, como hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas só vão para a igreja, né? Vão porque a gente insiste muito, até estão sofrendo. Aliás, todo mundo procura Jesus pela dor, né? Mas assim, aí a pessoa tá lá na igreja, você tem que ficar ali se esforçando, pegando no pé para a pessoa firmar. Não, rapaz, eu queria conhecer essa pessoa de Jesus. E as coisas começaram a acontecer. Tive um encontro muito forte com Deus, fui totalmente liberto dessas coisas. E aí, minha mãe permaneceu espírita, as estruturas, mas rapaz, eu comecei. Assim, aí eu nasci de novo, aí eu era ainda uma criança espiritual. Isso com 16 anos? Com 16 anos. Quando eu tinha 17 anos ali, eu comecei a jejuar os dias que ela ia para o centro espírita. Que esse homem que se tornou na época o meu discipulador, é um homem de muita oração, intercessor, um cristão que atuava na batalha espiritual, já começou a me ensinar. Eu lembro até hoje que ele falou assim, André, jeitão simples dele, então uma coisa que o demônio não gosta e não resiste é jejum. É jejum? O que é jejum? Aí eu fui ler na Bíblia, fui aprender, né? Rapaz, uma experiência, né? Deixa eu até contar essa daqui. Tem num dos meus vídeos no meu canal. Eu me lembro que assim, estava nessa guerra e ele falava, você tem que orar para que a sua família seja salva e você precisa jejuar. Minha mãe, ela tinha um relacionamento amoroso com um cara que era pai de santo. Tá. E eu não tenho pai, não tinha pai, né? Então assim, era uma fortaleza muito grande. E aí ele me falou, o irmão que me evangelizou, ele me disse, falou assim, olha, você precisa jejuar pela tua família, porque existem castas de demônios que só vão sair por meio de oração e de jejum. Que é o que Jesus ensina quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, né? Beleza, eu fiquei sabendo que minha mãe ia numa cachoeira fazer um ritual de iniciação para um novo nível dentro lá, mas era da Umbanda mesmo. E era para ela? Para ela. Ela ia fazer um pacto. Um novo nível lá, não lembro se era fechamento de corpo, o que era aquilo lá. Aí, porque assim, era até contraditório. Eles tinham tantas sessões na mesa branca que desestimulava essas práticas. Mesa branca desestimula. Só que eles ficavam na Umbanda também. Na Umbanda que tem esses ritos, né? Eu fiquei sabendo que ela ia fazer. Cara, mas me veio uma tristeza tão grande, né? De ver assim, poxa, minha mãe vai se envolver mais profundamente com isso. Porque não tem jeito, rapaz, Jesus salva, claro que ele salva. Mas na prática, hoje, lidando com a libertação, pessoas que se envolvem nesses níveis de comprometimento, a libertação é mais difícil depois. É um preço maior para conseguir. É um processo mais longo, mais devagar, né? Você sabe como que é. Então, rapaz, eu lembro que, beleza, né? Aí esse irmão falou, você tem que jejuar pela tua mãe. E aí, o pessoal do centro organizou, o ritual seria no domingo. Ela não tinha dinheiro para comprar as coisas, tinha que levar bebida, um punhal, uma de coisinha lá, né? Os esquemas deles. Aí nisso chegou uma amiga dela lá, falou, Maria, já você não tem dinheiro, não tem problema, eu vou te presentear
Você vai levar isso aqui pro guia espiritual, tal, tal, tal. Eu falei, meu Deus. Só pra piorar a situação. Só piorando, né? E eu orando e jejuando. Eu lembro que eu fui lá fora, não tinha nem ambiente dentro daquela casa. Eu fui orar, falei, meu Deus, o que eu faço? Me tira dessa situação. Do nada, cara, eu não sei explicar, mas é como se me veio uma vontade tão grande de ler a Bíblia. E olha que na época eu não era tão familiarizado com a palavra de Deus, né? Eu corri para dentro de casa, peguei a minha Bíblia. Eu fiz uma coisa que eu nem faço hoje, né? Que nem a gente não tem que ler a Bíblia assim. Mas eu peguei a Bíblia e abri. Sabe quando você vou abrir, vou ler onde caiu, eu vejo o que Deus quer dizer comigo, né? Quando eu abri, cara, pum, caiu direto. Essa caça de demônios não sai, só sai somente com jejum e oração. Olha que legal. Eu tenho que jejuar por ela. Interessante que a gente meio que condena a prática, mas acho que todo mundo já fez isso, né? Cara, de abrir e pedir. Fala, Senhor, fala comigo. Particularmente, o que eu penso, né? Tanto para quem também está nos assistindo. Não, é válido, sim. O que não é, o cuidado que nós precisamos ter é o seguinte: a palavra de Deus, ela precisa ser um alimento nosso. Todos os dias, quando você tira o seu tempo devocional, onde você vai ler a tua Bíblia, ali é Deus falando com você. Mas tem gente que leva muito do lado místico. Verdade. Assim como, às vezes, você vai num boteco, você chega no boteco, todo mundo bêbado, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 lá em cima do balcão, né? Então tem muito crente que vive assim ainda. Deus vai falar comigo, deixa eu abrir a Bíblia. Tipo, minha casa está protegida, a Bíblia está sempre naquele salmo, né? A Bíblia lá. Mas, enfim, quando eu li aquilo, imediatamente eu comecei um jejum. Naquele momento. Cara, isso era sábado, 4 da tarde. Foi aquela palavra rema para você precisava. Exato, a palavra revelada naquele momento. Comecei um jejum imediatamente. Falei, poxa, o discipulador me falou que eu tinha que jejuar. E agora Deus está falando mesmo que eu tenho que jejuar. Era sábado, umas 4 horas da tarde aproximadamente. O ritual que eles fariam seria no domingo cedo. Beleza. Comecei a jejuar naquela noite. André, a janta tá pronta. Não, hoje eu não vou jantar, não. Não, por quê? Não, tô de boa. Cara, e não comer de sábado à noite, né? Foi de jejum, cara, até no outro dia. Eu tinha combinado que eu ia ficar até meio-dia de domingo, né? Cobrindo o evento dele, né? Rapaz, eu sei que aconteceu o seguinte, não teve o evento. Desmarcado. O que aconteceu? O pai de santo, ele acordou com uma dor nas costas, que ele não conseguia nem levantar da cama dele. Cancelou tudo, não teve como fazer. Que coincidência, né? A partir dali, meu irmão, eu ganhei mais força ainda. Eu fiquei mais empolgado. Eu falava, eu era novo convertido. Meu Deus, jejum funciona, rapaz. Que negócio poderoso, né? É mais poderoso que macumba. Porque, assim, quem vem de centro espírita valoriza muito os trabalhos espirituais. Para tudo tem um trabalho. E, cara, tem crente hoje que até tem medo, né? Tipo, não vou me envolver, não. O negócio é pesado. Mas, rapaz, tem medo, mas não tem que ter medo. Mas é uma realidade. Para quem nos assiste, perdão, hoje você não tem ideia. Tem muitas pessoas que fazem trabalhos toda semana, para tudo. Até quem te ama. Ele te ama, ele acha que está fazendo bem para você. Ele vai lá e coloca teu nome numa encruzilhada, lá debaixo de uma vela preta ali, um copo de cachaça, e pede para Exu Caveira te ajudar. Olha só. É assim, infelizmente, né? Mas eu vi que o jejum era mais poderoso que aquilo. Eu falei, nossa, rapaz, olha como que Deus ministrou meu coração. Eu falei, meu Deus, o simples jejum de um adolescente anônimo parou um pai de santo poderoso, que o cara era. Eu considerava um cara poderoso, era um cara embaçado, né? Conhecido. Naquele meio, conhecido, e já tinha visto ele fazer muitas coisas, né? Sinais miraculosos lá. Não, miraculosos não dá pra exagerar. Toma cuidado que hoje em dia é assim, né? Você vai num culto, meu Deus, o culto tava muita unção. E às vezes não tinha unção nenhuma, com todo respeito. Verdade. Às vezes a gente tem esses superlativos, né? Então não foi miraculoso, não. Mas o cara era um cara poderoso. Mas, rapaz, um simples jejum de um rapaz, um adolescente desconhecido, parou toda uma programação já de muito tempo, né? Então aquilo Deus me mostrou que ele era muito mais poderoso do que tudo aquilo. E aquilo me fortaleceu a me aprofundar ainda mais. Aí foi onde eu comecei a jejuar. Minha mãe ia no centro de segunda e de sexta. Toda vez que ela ia no centro, eu estava de jejum por ela. Aí depois eu ficava sabendo que lá ela não conseguia desenvolver. Porque eles têm lá os ritos de desenvolvimento para a pessoa. Cara, só sei que chegou uma hora, meu amigo, que ela se converteu. Abandonou tudo aquilo. Olha que legal. Coisa de assim, ó, no máximo 1 ano.
entregou a vida para Jesus, rompeu com o relacionamento com o Pai de Santo. E assim, minha mãe se tornou uma cristã exemplar. Minha mãe já é falecida. Ela veio a falecer, o Senhor a levou em 2010, só tem um tempinho aí. Mas pensa numa mulher de Deus, cara, evangelista, abria casas de paz e assim, mulher de Deus mesmo. Toda a família se converteu. Que Deus é tremendo, né? E os teus irmãos, de onde entra aí nessa história? Eles estavam lá, converteram? Estavam, meus irmãos faziam parte. Na verdade, assim, eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo que eu e o outro que é 4 anos, né? Qual que é o nome deles? O mais novo chama-se Vitor e o do meio Anderson. A tua mãe? Perdão, Maria, o nome dela. Maria. Aí o que aconteceu? Eles se converteram também. Teve um deles aí que andou torto durante um tempo, mas que tem muito testemunho, irmão. Se eu começar a falar aqui, os testemunhos são bênçãos, né? Isso é uma coisa muito forte com ele, mas enfim. Mas assim, eu era o líder ali da situação, né? Eu era a pessoa mais vocacionada a buscar o Senhor. Deus te chamou como um atalaia da família. Exatamente. Mesmo, né? Mas graças a Deus toda a família se converteu. E quando você se converteu, eu ia te perguntar sobre... Teve muita resistência da parte de família, de amigos? Você tinha amigos que eram envolvidos lá? Ou não? Pela tua idade era mais... Não, eu tive resistência da família, né? Como eu falei, quando eu me converti, até voltando um pouco, né? Primeiramente o demônio falou que ia quebrar minhas 2 pernas, né? E minha mãe também, enfim. Não aceitava? Não aceitava. A rejeição era muito grande por parte da minha mãe, né? Porque ela tinha um relacionamento amoroso. Minha mãe levava muito a sério ali a filosofia espírita. Então ela se voltou contra. Mas assim, eu não tive, pastor, aquela perseguição como muitos dos nossos irmãos acabam tendo. Tem gente que é colocado para fora de casa. Então, eu ia te perguntar. Não nesse nível, né? Nesse nível não. Mas havia ali, eu era reprovado. Eu cheguei a ter caso com discípulos que, tipo, por conta de batismo, de repente a mãe queria pôr para fora, algo do tipo assim. Não querer conversar mais com a pessoa. Houveram conflitos, ficamos sem conversar um tempo, mas nunca houve nesse nível, né? De pôr para fora e tal, né? Também eu era um adolescente, né? Eu já me impus ali. Vem também do temperamento, né? Assim, eu não tive ali uma mãe totalmente dominadora, autoritária, né? Então, mas sim, no começo. De amigos, na verdade, os amigos eu sofri resistência, mas assim, como é que eu posso dizer? Naquela época, cara, eu lembro que assim, era meio... É o critério de ser crente. Exatamente. Eu lembro que quando eu me converti, cara, eu comprei uma Bíblia desse tamanho, grandona. E aí, rapaz, e a vergonha que eu tinha, eu estava apaixonado por Jesus. Mas se eu falasse para os colegas ali que eu era crente, ia virar motivo de zoeira, de piada. E eu lembro a primeira vez que eu tinha que pegar um ônibus para ir para a igreja, peguei aquela bibliona, botei debaixo do braço. Quando a rapaziada me viu na rua, mas foi risada e tal. Mas virou zoeiro, crente. Você foi mais ousado que eu. Eu comprei uma bem pequenininha, cabia certinho no meu bolso, para poder passar na frente. Mas a minha vontade era essa, só que na época eu quis falar assim, já vou dar o choque de uma vez só. E aí eu já vou mostrar para todo mundo e pronto. Aí já virou zoeira e tal. Mas aí, rapaz, eu fui, tomei meu rumo. O que aconteceu naturalmente falando, né? As amizades que eu tinha, até hoje algumas foram mantidas. Mas assim, até por questões de mudança de vida, eu, graças a Deus, eu me converti numa igreja muito estruturada. Então, eu ganhei amigos novos na igreja, amigos assim que me receberam muito bem, se tornaram até hoje, né, meus melhores amigos, minhas alianças. Então, automaticamente você vai se desconectando. Eu acho que isso é importante, né? A igreja ter essa estrutura, né? Para poder receber pessoas assim. A igreja tem hoje uma estrutura social muito boa. Então, para mim, eu fui acolhido, eu fui rejeitado por uns, mas a acolhida que eu experimentei na casa de Deus foi muito maior. Eu falo assim que hoje os jovens de hoje, né? Você consegue olhar, até brinquei com o meu pastor, eu falei, pastor, os jovens de hoje são diferentes? Ele falou assim, os jovens de hoje são mais para frente do que os jovens de antigamente. Porque eu fico assim, impactado com a forma que eles recebem, né, os jovens que estão chegando, né? Sim. A amizade, o cuidado de querer estar lá dentro da casa da pessoa, chamar a pessoa para a igreja, que antigamente não era tão assim. Que antigamente também, pastor, não sei se você deve ter passado por isso também, né? É que na minha época, como é que eu posso dizer? Falar que era crente
era visto assim como um retrocesso. Verdade. Agora hoje não, hoje inclusive, Mudou né, muito, né? as pessoas até estão se fazendo de gente que nem é crente, É está se verdade. fazendo de crente porque virou um status, virou uma coisa legal, né? Naquela época era vergonhoso, era algo assim, né, realmente bizarro, né? Então hoje não, hoje há uma aceitação maior, né? Começa a falar para mim que como começou teu ministério, a partir de quando você percebeu que a tua área era a libertação, as tuas experiências. Cara, meu ministério foi o seguinte, como eu disse, eu me converti para valer. Eu nunca, eu vim assim para buscar Deus. Eu tive um encontro poderoso com Deus, mesmo ainda sendo um neófito, é, mas eu estava decidido mesmo a ter uma vida com Deus. Já rompi com o pecado, já não tinha esse negócio de ficar com uma vida dupla, não. E assim, eu fui impactado na época pelo, deve ter conhecido, não, conhece com certeza o David Keelan. Sim. Na época tinha o Dan Duque. Lembra do Dan Duque? Ele ministrou aqui. Ministrou aqui? Fogo e Glória. Eu lembro até hoje. 1997, eles foram em Ribeirão Preto. Eu era novo convertido. Eu tinha me convertido no finalzinho de 96. E em 97 eu estava ali. E eu fui muito impactado por esse ministério. Porque era um ministério muito voltado para adoração. Aquela coisa muito profunda, adoração, presença de Deus. Você está num culto daquele, você quer ver Deus pessoalmente. Você não está ali, não se contenta em tão somente ver ou escutar uma palavra ali. Não, ali você era estimulado a experimentar, né, daquela coisa. E eu fui batizado com o Espírito Santo numa ministração deles. Eu lembro até hoje, eu estava lá, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, mas eu não falava em outras línguas e eu tinha as minhas travas ali, né, enfim. E ele veio lá, num momento, o missionário Danduque saiu orando pelas pessoas, e ele veio, ele orou por mim. No que ele orou por mim, eu senti um negócio diferente e, comecei a falar em línguas. Né? Então eu fui impactado por esse ministério. E a minha igreja também, comunidade, né? Sempre foi uma igreja marcada com muita ênfase na adoração. A comunidade, lá no passado, inclusive naquela época, que são épocas, né? O mover de adoração da comunidade sempre foi grande. Uma igreja de muita adoração. Então você era incentivado a buscar Deus, você aprendia a buscar Deus e ter um relacionamento com a palavra. Então assim eu me converti com esse fogo. Rapaz, eu lembro que assim, eu comecei a trabalhar e eu já queria ler livros. Então assim, todo livro, eu li aquele livro que marcou minha vida, O Vinho Novo é Melhor. Eu esqueci o nome do autor dele. Mas já li. Muito bom, cara. Marcou o começo da minha conversão. Aí li os livros do Benihim também. É interessante que, apesar, né, há muita gente hoje, há muita rejeição em torno do nome do Benihim, mas, rapaz, você vê, Bom Dia Espírito Santo, foi um livro que no começo da minha caminhada me marcou e incentivou que eu buscasse comunhão com o Espírito Santo. A continuação também é a unção, né? Foi a unção, tremenda aquele livro. Eu li também. Então eu comecei a ler livros nessa vertente, aí eu me deparei com Kenneth Hagin. Eu também. Eu sou fã do Kenneth Hagin, eu sei que tem muita resistência, mas eu sou fã do Kenneth Hagin, eu li muita coisa dele e tal. Cara, eu fui buscando, então assim, a minha ênfase sempre foi essa, né? Ser cheio do Espírito Santo, experimentar do essa linhagem de David Robertson. O David Robertson veio depois. Hoje, para mim, né? Hoje eu sou bem suspeito, né? Ele, inclusive, o Senhor o levou, né? Verdade. Acho que foi o ano passado, não foi? Não, finalzinho de janeiro agora. De janeiro agora? 29 de janeiro. O David Robertson se tornou minha maior referência, porque foi onde eu me deparei com o dom de línguas. E eu me identifico muito, né? Vida no Espírito ali. Mas mesmo assim, por exemplo, o que aconteceu? Aí eu queria ser, cara, eu sempre via o pastor Danilo pregando. O Danilo é um excelente pregador, verdade, né? Para mim, um dos melhores do Brasil. E é normal, né? O novo convertido vendo o pastor se desenvolver, o filho quer ser como o pai, né? Ele é um grande pregador, e eu ficava lá, eu quero ser igual o pastor Danilo. Mas nem passava na minha cabeça, cara, esse negócio de expulsar demônio. Porque mesmo Danduque quando veio, não expulsava demônio, David, adoração. Então o que eu adquiri desses caras? Eu adquiri assim, eu lembro que uma coisa que me marcou foi que os pastores da comunidade comentaram, quando vieram David e Danduque aqui, eles ficaram por uma semana toda. E eles eles ministravam a igreja, depois eles levavam eles para fazer uma refeição, deixavam no hotel. No outro dia eles iam buscar os irmãos. Aí eles ficavam sabendo que eles passaram uma noite toda adorando a Deus. Aí, rapaz, eu lembro que eu li aquele livro,
Até hoje eu leio ele, um livro de cabeceira, Os Heróis da Fé. Não sei se você teve acesso. Sim. Ali conta a vida de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Eu sempre fui desses, de pegar um cara. Então, assim, esse cara, Deus usou ele para ressuscitar um morto. O que esse cara fez para isso? Qual que é a receita dele, né? Aí você vai estudar a vida do cara, você vê assim, que dentre tantas coisas, todos ali tinham uma coisa em comum. Vida de oração. Vida de oração. Então aquilo fazia com que eu fosse buscar Deus. Então eu cresci com essa ênfase, né? Da importância de separar. E eram homens tempo. assim que oravam de 6 a 8 horas aí por dia. Exatamente, homens que acordavam o Moody fala que acordava às 4 da manhã, orava das 4 às 8 para depois eu trabalhar. Eu acho interessante que depois vem o David e o Robertson falando sobre a oração em línguas, né? O quanto que é importante você ter horas ali orando em línguas. Orando em línguas. Esses caras me influenciaram. O que aconteceu, rapaz? Eu lembro que aí nós passamos teve a comunidade entrou na visão celular na época, então teve o movimento dos encontros com Deus. Sim. E eu lembro que eu fui no encontro com Deus, cara. Quando eu voltei do encontro, as minhas mãos começavam a pegar fogo. Quando eu ia pro quarto orar, as minhas mãos pegavam fogo, eu não entendia aquilo. Até que eu fui pra célula. E na primeira célula foi a experiência que eu estava comentando. A gente estava compartilhando aqui antes, né? Me lembro que na célula estávamos lá, haviam 2 pessoas visitando a célula. Era uma célula de adolescentes, pré-adolescentes, cara. Adolescentes. E eles levaram 2 menininhos, né, para a célula, para visitar. E eu preguei naquela noite a palavra e no final fiz o apelo para que eles aceitassem Jesus. Aceitaram Jesus e vamos fazer a oração de entrega. Então fechamos os olhos e ali eu pedi para que repetissem, né? Eu entrego a minha vida para Jesus, e começaram os 2 a repetir. E eu percebi que um deles parou de repetir o que eu falava. E ao invés dele falar, eu entrego a minha vida para Jesus, ele rosnava. Ele... Aí eu já abri os meus olhos e eu vi que o cara estava endemoniado. Nunca tinha tido uma experiência. Nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. Eu olhei para os meninos da célula, só não correram, porque o endemoniado estava justo no espaço que no ponto de saída. Eles teriam que passar por ele, né? E ali é inexplicável, né? Porque assim, eu sempre tive um receio. Como que vai ser a primeira vez quando eu for expulsar um demônio? Por mais que você tenha a autoridade delegada por Jesus, sempre tem aquele receio, né? Será que eu vou conseguir aquela coisa, né? Porque eu acho que eu entendo dessa maneira, né? A gente é bombardeado muito na mente a respeito disso, né? Pra, tipo, a gente é ministrado por isso, tipo, ó... Exato. Não vai acontecer, né? De repente colocar um medo pra gente não chegar ali, né? O papel do diabo é o medo. E a acusação, né? O diabo é especialista na acusação. Então ele vai ficar sempre assim, falando na sua mente, ó... quem é você? Você não dá conta, porque você não é afinal, capaz. Você já pecou nessa área, você já fez aquilo outro, você... Então, eu vou falar dos teus pecados, eu vou falar dos teus erros. Sempre haverá alguma estratégia de intimidação. Então você já começa na mente. Mas, rapaz, quando aconteceu aquilo, a pessoa endemoniada na minha frente ali, e era um endemoniamento feio, realmente, a coisa... aquela unção que vinha sobre a minha vida enquanto eu estava no meu quarto orando, as minhas mãos queimando, veio. A presença de Deus, o poder de Deus veio. Eu olhei para aquele endemoniado, rapaz, é como se eu fosse um especialista em exorcismo. Na hora o Espírito Santo já testificou ali. Cara, eu já imediatamente expulsei aquele demônio, dei comandos. Eu lembro até hoje, rapaz, uma coisa que eu nem sei de onde eu tirei aquilo. Eu olhei e falei assim, meu Deus, manda aqui os teus anjos. Quando eu falei aquilo, o endemoniado, parecia que tipo assim, ele estava ali reproduzindo o que estava acontecendo. Ele deu um grito, sai daqui, aquela coisa assim. E ali eu até, né, na verdade, a gente acaba cometendo alguns excessos, né, no período de aprendizado. Eu lembro que eu falei para um demônio, pega a espada com fogo e fere esse demônio. Eu sei que isso pode ferir a sua teologia aí, mas o diabo gritava, o demônio gritava, né? Então você vê que então todo mundo ficou maravilhado naquela noite, né? Eu achei interessante a questão dos anjos, só pra gente ir entrando, que a Bíblia fala assim que eles são nossos conservos, né? Sim. Eles estão aqui para servir, né? Debaixo de uma autoridade de Deus, servir a igreja, né? E
Tudo bem que a gente não pode trocar pelo ministério do Espírito Santo, né? Sim, que é ele que nos dirige. Sim. Até na hora que você falou, não sei de onde que veio, né? O Espírito Santo ele vem nos dirigindo. Mas você sente que hoje falta muito os pastores entender a questão do ministério também dos anjos, nesse sentido de batalha espiritual? Rapaz, sim, eu sempre tive esse cuidado, né? Nas libertações, eu já vi praticamente, literalmente anjo carregar a pessoa, assim. O cara endemoniado jogado no chão lá, o anjo levantar. Mas eu sempre tive esse cuidado de não falar diretamente com um anjo. Uhum. Eu já vi até mesmo pastores que eu admiro, que eu respeito, e que fluem nesses dons, conversar com o anjo, eu já vi. Uhum. Mas eu, particularmente, acho que não é por aí, né? Eu prefiro falar, Senhor, manda o teu anjo, dê ordens ao Senhor, né? Agora, de fato, queridos, há o ministério dos anjos. Como o pastor bem disse, a Bíblia diz que os anjos servem os que vão herdar a salvação, que somos nós. Eu faço muito uso do ministério dos anjos. Demais, cara, demais. Eu falo que eu trabalho também com libertação, e toda vez que tem uma pessoa possessa, eu oro para que Deus mande os anjos ali, para que a pessoa ali fica impossibilitada do diabo ali fazer o que quer com ela ali, né? Exatamente. Ter um controle sobre a situação. Mas, pastor, sabe o que eu acho? Pelo menos comigo é assim, né? Tudo precisa acontecer debaixo de uma unção. Verdade. Porque não adianta nós lermos que é possível, vamos fazer aqui uma cartilha. Então, uma pessoa ficou endemoniada, você vai falar no nome de Jesus, e depois o próximo passo, mande vir um anjo, né? É verdade. Eu vejo que comigo veio uma unção. A unção é o poder de Deus que nos habilita a fazer a obra de Deus, né? E junto com essa unção, eu não sei explicar, cara, é como se tivesse feito um upgrade na atualização do software de um celular. Quando você faz um upgrade, o software é atualizado, já vem ali funções nativas, é como se fosse algo nativo. E ali os meus olhos se abrem, às vezes os meus olhos se abrem, eu vejo os anjos. Olha que legal. No ambiente. Às vezes eu tenho esse privilégio, né? Mas eu não ligo para anjo, cara. Não quero saber de anjo, quero ver a Jesus, né? Esse é meu foco. Mas assim, a igreja precisa fazer uso, sim, do ministério dos anjos, porém, de maneira específica, é buscar a unção. Ao meu ver, Deus, cada um de nós possui uma unção. A Bíblia fala que a unção nos ensina acerca de todas as coisas. Verdade. Então você precisa buscar a unção, a maneira como Deus vai te usar. E rapaz, vai ser natural. Existem pregadores que eu admiro, mas que fluem, cara, no ministério dos anjos de uma maneira tão poderosa. Mas eu já entendi em Deus que eu não tenho esse nível. E se eu ficar tentando fazer igual, eu estou usurpando uma unção que não é minha. Eu ia te perguntar sobre isso. Porque as pessoas têm aquela coisa de copiar o que o pastor, a maneira que ele trabalha, né? Sim. E a pessoa precisa identificar essa identidade, né? Que ele tem Exato. com aquilo que Deus... Aquela porção que Deus derramou para ele poder exercer o ministério. É lógico que você pode se inspirar nos homens de Deus, nos homens que andam no poder de Deus. Mas sempre com esse limite de entender o seu lugar e a unção que você carrega. Não é todo mundo que vai ficar vendo anjo. Não é todo mundo que vai ficar vendo demônio. Imagina se todo mundo visse, né? Então a igreja é o corpo de Cristo, né? E esse corpo, ele possui várias funções e cada um ocupando o seu lugarzinho, vai contribuindo para que a igreja, né? Na verdade, a glória não é minha, não é sua, nós somos a igreja, é o corpo de Cristo, né? Então eu penso dessa forma. Só não quebrando tua linha de pensamento, na hora que eu te cortei aqui. Você falou que você estava lá, o jovem ficou possesso, e dali você entendeu tudo que... Cara, que aconteceu? Então, não é que eu entendi. O que aconteceu? Na hora, assim, quando aconteceu aquilo, veio sobre mim uma unção, o poder de Deus. Aquelas experiências que eu tinha no meu quarto, enquanto eu buscava Deus, aconteceram ali. E ali expulsei o demônio. E é como se eu soubesse fazer tudo. Me veio uma segurança muito grande, uma autoridade muito grande. Então eu expulsei aquele demônio muito fácil. E eu falei, puxa vida, sabe aquela coisa? Igual eu acho legal o David Robertson, quando ele fala dos dons, ele fala muitas vezes do dom de ensino, do mestre, né? Ministério do mestre. Aí ele fala assim, quando vinha sobre mim a unção do mestre, eu começava a ensinar na igreja, eu tinha até preparado o meu sermão, mas diante da igreja eu começava a falar coisas que eu falava, como que eu estou falando isso? A vontade que eu tinha era sair do meu corpo, sentar lá nas cadeiras e anotar tudo que eu estava dizendo, né? Porque é uma unção que vem para aquilo. Foi o que aconteceu comigo naquela ocasião, para a libertação. E depois dali, toda semana,
começou a acontecer e comigo esse fenômeno. Mas isso na célula ou em todo lugar que você ia? Na época era mais na célula, porque a célula era a minha plataforma. Era o local onde eu pregava o evangelho. Eu era um jovem, então eu estava começando a ministrar. Na verdade, eu ia começar a ministrar na igreja, que eu comecei ministrando na rede de jovens daquele tempo, né? E quando eu tive a oportunidade de ministrar na rede de jovens, a mesma coisa. E orar com as pessoas, e aí as pessoas manifestavam demônios. Estava na rede de jovens, então, por exemplo, às vezes nem estou ministrando nem nada, entrava alguém esquisito, já me chamavam, esse cara também, ora com ele. Ixi, aí orava, já manifestava demônio. Então comigo sempre foi assim, pastor. Eu entendo a questão do Ministério de Libertação, há inclusive muitas discussões, há muitas confusões em torno do exorcismo. Existem inclusive até mesmo igrejas que usam disso para poder ganhar dinheiro, enfim, de maneira equivocada, humilham pessoas, colocam na frente das câmaras. E por conta disso, eu vejo que parte da igreja, até mesmo de líderes importantes que trabalham na área da batalha espiritual, eu percebo assim, líderes que passaram a menosprezar a manifestação demoníaca. Não é por aí, não adianta só expulsar demônio, porque expulsa, depois volta 7 vezes pior, tem que ter um cuidado. Tudo isso é verdade. Mas veja bem, irmãos, o exorcismo, a expulsão de demônios, na verdade, essa era a evidência do ministério de libertação de Jesus. Verdade. Tanto de Jesus quanto da vida dos discípulos. A Bíblia fala que Jesus expulsou muito demônio. Aí o interessante é que quando a gente está fazendo evangelismo, né? Na hora que você toca no assunto em falar que Jesus expulsava o demônio, as pessoas ficam surpresas, né? Isso está na Bíblia. Exato, né? As pessoas isso chama atenção, né? Isso faz com que as pessoas... Inclusive, assim, é um dos sinais que vão seguir aqueles que creem, né? A igreja primitiva é a mesma coisa. Eu nunca acredito que seja somente sinais que vão acompanhar o ministério do evangelista. Sim, faz parte do ministério do evangelista, né? Mas Jesus disse, esses sinais seguirão todos os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. É lógico que expulsar demônio não quer dizer... Às vezes a pessoa não vai ficar endemoniada, manifestada, conversando, grosso. Não. Até porque, assim, os demônios são seres espirituais. Às vezes você ora por uma pessoa, você expulsa o demônio da pessoa e ela não chacoalhou, não fez nada. Mas no mundo espiritual algo aconteceu, né? Verdade. Mas então comecei a expulsar muito demônio, muito mesmo, debaixo dessa unção. E assim foi o meu ministério. E na época eu fiquei em conflito, falava, poxa, eu quero ser igual o pastor Danilo, mas o pastor Danilo não expulsa demônio. O pastor expulsa, né? Claro, todo pastor expulsa demônio, mas não do jeito que estava acontecendo comigo. Rapaz, eu estava expulsando mais demônio do que pastor da Universal, que esses caras, né, que fazem, né, se dedicam muito a esse ministério. E o interessante, na hora que você tocou no assunto a respeito de porção que Deus derrama, né? A gente é um corpo, né? Existem pessoas que têm uma unção de governo muito forte, né? Que é o caso do Danilo, o caso do meu pastor aqui, né? Sim. Que parece que rompe com algo muito poderoso na cidade, né? Nas regiões celestiais. E tem o caso também dessa parte de libertação, né? Porque, querendo ou não, também é uma parte de libertação, né? Sim. Você conquistar territórios, ganhar ali territórios dentro da cidade, né? Ganhar pessoas. Não, com certeza, né? Inclusive eles, né? Eu acredito, até num nível muito maior. É isso. É o governo da igreja, os dons de governo que abrem caminhos, né? São aquelas batalhas que são vencidas nas regiões celestiais. Que é aquela unção que havia em Davi, né? Por exemplo, na Bíblia, né? Para conquistar, para vencer. Para conquista. Não, com certeza, é o corpo de Cristo, né? Nós não podemos menosprezar, pelo contrário, né? É o corpo bem ajustado com o auxílio de todas as juntas, aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, né? Mas comigo foi assim, rapaz. E ali, de lá não parou até hoje. Faz quantos anos já isso? O teu ministério, esse... Cara, o ano 2000 começou. E hoje nós estamos em 2022, né? 22 anos. 22 anos. É claro que assim, né? Eu acabo chamando a atenção por conta do Ministério de Libertação. Mas não é só libertação, né? Eu tenho muito forte essa ênfase da oração, da intimidade com Deus, do avivamento e dos sinais. Que é o lado profético, né? É o lado profético, né?
Eu acho interessante a questão do... Eu ia te perguntar sobre isso. Quando as pessoas começaram a identificar em você a questão de libertação e quando aparecia alguém que estava possesso, tipo, ó, chama o pastor André, cadê ele? Sim, Ele tá aí? sim. Isso até hoje, né? Eu acho interessante que com o profeta Samuel, a Bíblia fala assim que ele foi reconhecido porque o Senhor honrava cada palavra que ele falava e ele foi reconhecido como profeta. Eu acho que é natural, né, de ser reconhecido dentro do ministério, né? Exato. E eu tenho hoje o desafio, né, de formar pessoas, né? Porque é um ministério muito carente, é um ministério que a igreja precisa, mas que infelizmente são poucas pessoas, né? Mas assim, mas faz parte do meu ministério essa questão da libertação. Né? E você gosta? Isso te atrai? Gosto demais. Eu falo porque algumas pessoas chegam em mim e falam, mas você gosta? Eu falei assim, parece que faz parte da vida da gente. Não tem como. Se eu ficar sem tempo para expulsar demônio, se eu ficar, irmãos, um mês, não, 15 dias sem expulsar um demônio, mas eu fico meio assim, será que eu sou crente, né? Eu ia te perguntar, só para a gente continuar em cima disso, a questão de experiências sobrenaturais. Você me falou uma agora que às vezes Deus ele abre a tua visão e você vê os anjos e tal. Tem alguma que você quer compartilhar conosco? Rapaz, a experiência sobrenatural que mais me atrai e que comumente é o que acontece, geralmente quando eu prego, quando eu termino de ministrar, e eu sei que Deus quer ministrar a igreja, não é só questão da libertação, viu, pastor? É uma cura física e cura emocional, momentos de avivamento. Rapaz, as minhas mãos pegam fogo. É como se eu tivesse colocado as minhas mãos numa chapa quente. Aí eu vou orar pelas pessoas, as pessoas pegam fogo. É uma mostra do sobrenatural. E o que tem acontecido ultimamente para a glória e graça de Deus? Pessoas estão recebendo cura física. Olha que não. Em momentos onde eu estou debaixo dessa unção. Esses dias eu orei por uma mulher, na verdade, uma não, cara, aconteceu isso com umas 10 mulheres, de janeiro para cá, que estavam com caroços, os caroços desapareceram aos meus olhos, debaixo dessa unção. Tem outras coisas estranhas que não tem como eu explicar, cara. Gente que tava com um caroço grandão, o caroço diminuiu, ficou metade do tamanho, mas tá lá ainda, não dá para entender. Mas diminuiu, foi uma amostra para a pessoa. Vai entender isso, né? Eu lembro de uma vez, agora eu não vou relembrar em que livro foi, mas ele fala assim que uma vez ele estava orando para uma pessoa, e aquela pessoa sempre que vinha à frente e recebia oração, ela caía, e de repente no outro culto voltava, e aí um dia Deus deu uma visão, que era como se fosse tentáculos, e que toda vez que ele orava, um ia sumindo. Um ia caindo por terra, né? A libertação é assim também, né? É um processo, né? Às vezes Deus mostra alguns sinais para a pessoa continuar, né? Buscando. Eu me lembro daquele caso do cego, né? Quando Jesus orou pelo cego. Verdade. O que você vê? Exemplo. Ele, não, estou vendo árvores. Pessoas como as árvores, né? Sendo curado, né? Mas assim, então, experiência sobrenatural, aquela coisa que não resta dúvida, né? Fora as visões que às vezes a gente tem, de vez em quando Deus me mostra, abre os meus olhos, eu vejo os anjos, eu vejo os demônios. Mas assim, o que tem mais me chamado a atenção é porque a visão é aquilo. Embora seja uma visão de Deus, mas você pode olhar para mim e falar assim, não, ele deve estar imaginando. Às vezes pode ser uma visão mentirosa, como é o que acontece muito nos dias atuais. É aquela coisa que não tem como provar. Você vai acreditar em mim porque você confia, o cara é pastor e tal. Mas, cara, ultimamente tem acontecido essas evidências incontestáveis. Às vezes eu vou orar pela pessoa, às vezes está um casal, eu começo a orar pela esposa, eu sempre chamo o marido junto. Cara, de repente, a pessoa começa a esquentar. Aí eu pego o marido, vem cá, pega a mão dele, põe a mão na testa da sua esposa. O cara, nossa, tá pegando fogo. Pegando fogo, coisa está acontecendo, né? Então, assim, são amostras do sobrenatural de Deus, né? Aí, esses dias eu preguei num culto lá na igreja e tinha um rapaz, depois veio para mim o testemunho. Num momento como esse, a unção veio, eu orei pelas pessoas, orei por cura. E eu sempre falo o seguinte, Deus me dá as palavras de conhecimento, e eu oro e eu falo assim, eu quero saber quem está curado, mas antes de você levantar a mão, por favor, veja se de fato você foi curado. Veja se o caroço sumiu. Porque às vezes a pessoa não é curada,
E na emoção, levanta a mão, ou né? aquela coisa de tipo, vou falar pela fé, né? E de repente... Exato. Eu falei assim, meu irmão, é o seguinte, eu tenho falado isso para a igreja. Não, eu creio com você pela fé que você vai ser curado. Mas eu quero saber se você foi curado agora. Se você não foi curado agora, não é uma vergonha nem para você nem para mim. Quem cura é Jesus. É lógico, pode estar faltando fé sua ou minha, mas é Jesus, ou Deus tem o tempo dele, né? E aí eu orei, falei, Senhor, cura essas pessoas e tal. Algumas pessoas levantaram a mão que foram curadas mesmo. O que aconteceu? Depois me veio um testemunho. Teve um irmão, novo convertido, tá vindo na igreja agora, ele não pôde ir no culto naquele dia, porque ele teve uma lesão fazendo na academia, ele lesionou o nervo ciático lá, algo assim, né? Foi no médico e tal. E ele vendo eu pregando, ele falou assim que quando eu falei que ia orar por enfermidade, ele com a esposa dele falou, não tá acreditando muito, né? Assistindo ali pela internet, a transmissão do culto. E ele, quando eu falei, faz aí, depois eu orei para as pessoas, vê se você foi curado, com essas reservas, faz um movimento que você não tinha feito ainda. Aí ele foi fazer, cara, falou, fui totalmente curado. Olha que legal. Aí ele mandou um áudio, ele me conhece, assim, ele falou assim, olha, o pastor pregou, falou, gente, eu tô de cara, eu fui totalmente curado. Passou um fogo sobre a minha perna, né? Isso começou a ser mais intenso na tua vida a partir de quando? Cara, então, como é que eu posso te dizer? É que nós tivemos agora esse retorno da pandemia, tá sendo, eu sempre eu tive momentos assim, sempre, no meu ministério eu sempre fluí muito com palavra de conhecimento, dom de profecia e essa expulsão de demônios. Mas agora a cura física tem vindo com esses sinais aí de queimar, de coisas todas acontecendo, tem vindo do ano passado para cá, de maneira mais frequente. Sempre aconteceu um caso isolado aqui, outro acolá, mas de maneira mais frequente tem sido do ano passado para cá. Deixa eu te perguntar, você tem projetos para o teu futuro? Algo assim que Deus tem colocado no teu coração para fazer? Cara, sim, eu tenho algumas coisas que ainda estão em Deus, né? São projetos embrionários aí que eu estou fomentando, Mas assim, hoje eu tenho um desejo muito grande no que tange ao ministério, de formar intercessores, formar libertadores no meio dessa sociedade, desse momento atual. Não sei se você concorda comigo, pastor, mas apesar de tudo que Deus tem disponibilizado para a igreja, nós estamos caminhando aí cada vez mais para um tempo de apostasia. Verdade. Um tempo onde as pessoas o amor de muitos está se esfriando. E a Bíblia é clara, né, a respeito disso no final dos tempos, né? Sobrenatural de Deus, hoje não é mais. Hoje você até andar na contramão, eu falar para alguém assim, você tem que ter 2 horas de oração todo dia. Porque você vai olhar para a tua agenda, o tanto de coisa que hoje nós somos condicionados a fazer, então não tem cabimento, né? Então eu entendo isso. Uma das coisas que Deus deseja que eu faça é estimular as pessoas a ir para a presença de Deus. Estimular as pessoas a pegar o celular, deixar de lado e orar. E buscar o sobrenatural. A oração é importante no ministério? É tudo, cara. Tudo. Na verdade, tudo, sim. Claro, é a oração e a palavra, né? Oração, a palavra de Deus. Mas a oração, meu irmão, oração, como alguém já disse, é o sangue da alma. É um risco trabalhar com libertação e não ser uma pessoa ali disciplinada em oração? Muito risco, muito arriscado. Eu já tive situações de trazer... Na igreja está sempre, né, cheio de pessoas que querem andar comigo. Me leva numa visita, eu levo. Passa um tempo, a pessoa cai. Porque não tem estrutura, presenciei essas não coisas, tem vida com Deus, a pessoa não tem maturidade. Porque é aquilo que Jesus falou em Mateus 7,24, se não me engano, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. É isso. Vieram as chuvas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava bem construída, né? Agora, quando a gente vai construir a nossa casa sobre areia, qualquer tempestade que vier vai nos derrubar. Então, uma vida sem oração, uma vida sem relacionamento com Jesus, porque a oração o que é? A oração não pode ser vista por nós como algo difícil, algo penoso. Ai, meu Deus, eu queria tanto estar assistindo um filme, assistindo uma série, eu queria estar só nas redes sociais, me distraindo. É tudo gostoso, né? São coisas da nossa alma. Mas, rapaz, a oração precisa ser vista por nós como algo muito delicioso, prazeroso. E fica natural, né, pastor? Quando você passa a aumentar a tua intensidade
em busca ao Senhor, em tempo de oração, parece que quanto mais a gente ora, né, a gente quer mais, cada vez mais se alimentar. Né? Eu fico assim, hoje tem os jovens aqui, a gente tem esse momento que a gente tem o nosso momento de devocional dentro da igreja, e tem dia que eles chegam aqui, que a gente começa às 8 horas, e eles já me chamam e falam, pastor, vamos para dentro da igreja orar? E eu acho isso interessante, né? Porque aquilo que era pesado, era um peso, era um fardo, se tornou algo assim bem espontâneo, né, em buscar. Mas eu vejo assim, isso precisa aumentar, né, pastor? Porque no meu tempo de juventude, nós éramos até mesmo assim, como é que eu posso falar? Advertidos, claro que de maneira sábia, a parar um pouco com os movimentos de oração. Porque o que nós fazíamos? Reuníamos os jovens solteiros, rapaz, e nós íamos para casa de alguém orar, passar a noite toda orando. E às vezes acontecia nossa, o cara ficou orando aqui, ficou gritando, o vizinho escutou, atrapalhou o vizinho, né? Então aí o pastor vem para, não, toma cuidado, não é assim. Tinha uma casinha que na época, hoje a igreja comprou o terreno e já construiu, mas era uma casa que ficava do lado da igreja. Aí, né, passou um tempo, a igreja comprou a casinha. Rapaz, meu pastor nunca me ensinou a fazer isso. Mas aí eu reuni os meus amigos, vamos lá orar, vamos passar a noite orando. Mas qual era o nosso foco ali? Eu vou porque hoje Deus tem que falar comigo. Eu preciso de uma palavra de Deus, né? Agora, eu não vejo os jovens fazendo isso hoje. É verdade. Assim, são raros os que fazem, né? E entra a questão desse treinamento, de estar ali com eles, estar andando junto, caminhando, ensinando. Eu quero deixar esse legado, cara. Sabe? Claro que não de maneira exagerada, não de maneira religiosa, né? Mas assim, meu amigo, se eu não tenho vida com Deus, se eu não estou bem com Deus, eu não vou estar bem com a minha esposa, eu não vou conseguir administrar a minha vida, as minhas emoções. Hoje nós vemos aí, inclusive, né, que é reflexo dessa nossa nova vida corrida, a incidência de pessoas acometidas com doenças mentais. Então você vê, por exemplo, a ansiedade se tornou uma epidemia muito grande, né? Acho que o mal desse século, né, é a ansiedade, né? Rapaz, e assim, inclusive há é subnotificado para a população, até mesmo por critérios de segurança, mas existe uma epidemia de suicídio hoje na sociedade. Verdade. Todos os dias pessoas estão cometendo suicídio. A gente nem fica sabendo, né? Eu acho que é um meio também de tentar dar um break, né? Porque eu acho que se eles colocam em jornais, né? Foi o que eu ouvi uma vez. Exato. Parece que estimula, né? Outras porque pessoas. Aí o cara tá se sentindo mal, o cara tá querendo cometer suicídio, ele tá mal, tá precisando de ajuda, tratamento. Aí ele fica sabendo que fulano de tal cometeu suicídio. Ah, tá vendo? Até ele cometeu, eu vou fazer também. Fortalece ele para ele fazer. Mas por quê? Claro, as razões são diversas, né? Uhum. Mas quando você lê lá Lucas 10, 38, se eu não me engano. Não, Lucas 11, 38. Quando Jesus foi visitar Marta e Maria. A Bíblia diz que ele entrou naquele povoado e ele foi hospedado na casa das irmãs Marta e Maria. Quando ele entrou lá, Maria, a Bíblia fala, quedava-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Marta, porém, o texto fala mais ou menos assim, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E Maria lá de boa, aos pés de Jesus. O que aconteceu? Aí a Marta olhou e falou para Jesus, você não se importa que a minha irmã venha me ajudar? Eu estou com tanta coisa. Aí Jesus chegou nela, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Mas olha que interessante, pastor. Quando o texto fala assim, que a Maria estava lá sentada aos pés do Senhor. Porém, a Marta agitava-se de um lado para o outro. A palavra agitava-se, o sentido dela no original fala estar ansioso, estar num estado de estresse mental agudo. E olha só, a Marta, ela representa a nossa vida, a sociedade atual. De hoje, né? Estamos agitados, preocupados com tanto de coisa, de um lado para o outro. Ou seja, estamos estressados, que o significado da palavra é esse, é estresse, estado de estresse mental agudo. Esse tempo de hoje, você acredita que houve uma ministração a respeito que
Por exemplo, hoje, antigamente, a gente ficava horas para poder logar numa internet, né? E hoje é bem rápido, né? Tudo Tudo assim, rápido, né? tudo é rápido. Mas você percebe que assim, hoje nós somos obrigados a produzir muita coisa num período curto de tempo. Isso. Mas tudo isso gera o quê? Essa ansiedade da Marta. Você vê que desde aquele tempo, né? E é onde nós não temos tempo com Deus. Isso e rouba. se naquele tempo era assim, você imagina hoje. Imagina hoje. Mas voltando um pouco até, lá no Egito, quando o povo estava lá no Egito sendo escravizado, chegou um momento onde Faraó pediu para que o trabalho dos escravos ali, né? Dos hebreus escravos, fosse aumentar. Verdade. Para que eles não tivessem tempo de buscar Deus. E aí a Marta agitada de um lado para o outro e nós aqui também nessa loucura. Então assim, hoje, pastor, é um desafio muito grande para a minha vida, para a vida de todos nós, de fato, sermos pessoas de oração. Eu não estou dizendo, sabe, pastor, que às vezes a pessoa escuta e fala, nossa, né, eu vou ter que virar um monge, orar 4 horas, 2. Não, não é isso, mas você tem que fazer aquilo que Jesus te pede. Às vezes você vai orar meia hora por dia, você vai parar tudo, vai desligar o teu celular e você vai ter um tempo na presença. Meia hora, 1 hora. Depende do seu tempo, né? Às vezes tem pessoas que podem orar muito mais e não oram. Às E a vezes pessoa acha também que vai começar, tipo, orando 2, 3 horas por dia, né? Exatamente. É um processo. É um processo, mas é importante ter isso. É mais questão de disciplina mesmo? Disciplina. Né? Disciplina, escolhas e renúncia, né? Na hora que você falou na questão ali dentro do Egito, né? Quando o povo estava ali cativo, eu lembro de uma vez que eu li uma matéria e tal, e o que me chamou a atenção é como a artimanha do inimigo, eles ficaram muitos anos cativos ali, e a Bíblia fala assim que só depois que a aflição daquele povo, né, ele começa a ouvir, mas foi assim, ele foi minguando aos poucos, né, o tempo produtivo com Deus, né, foi distanciando eles aos poucos de Deus, e eles ficaram muitos anos cativos, né. Sim. Eu acredito que hoje é a mesma coisa, né, na sociedade de hoje. Eu falo que hoje tem esses aplicativos, eu acho que qualquer celular que você entra, mostra lá o tempo que você esteve no Facebook, no Instagram, sim, no YouTube, sim, né? Sim. E a pessoa usa muito o argumento, porque ela pegou aquilo como verdade para ela. Uhum. Não, eu não tenho tempo para isso. Uhum. Hoje eu tenho pegado bem assim com os meus discípulos, né? Até com mulheres que são mãe. Eu falo assim, tá, e a tua madrugada, né? Os teus filhos ficam acordados o tempo inteiro, não dá para acordar e ter um tempo para poder quebrar essa verdade que a pessoa escolheu para ela, né? De ter um argumento, de falar, eu não tenho tempo. Rapaz, na verdade, assim, Jesus disse, né? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Então, o tesouro da maioria de nós hoje está nas redes sociais e o coração está ali. Se Jesus for o nosso tesouro, a gente vai passar tempo com ele. Não tem, enfim, né? Se você ama, acabou. Às vezes é um sinal que não ama, né? É verdade. Você crê num avivamento, pastor? Creio, estou buscando avivamento, eu vou ver o poder de Deus sendo derramado sobre a minha vida e sobre a sua também. Eu sempre pergunto aqui pro pessoal e eu explico, né? Para alguns eu já perguntei, tipo assim, você crê no avivamento? Aí, não aqui no podcast, mas assim, pessoalmente com pessoas, eu creio que já passou, porque a gente viveu um avivamento. Você crê em algo poderoso que vai vir sobre a terra? E como que vai ser isso? Vai ser através de uma perseguição? Vai ser através de algo que Deus vai derramar? Como é que você crê dessa forma? Bom, pastor, eu sei que é delicado, né, esse assunto, mas eu acredito... Bom, primeiro assim, profecia de Joel, né? Que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Eu não acredito que o cumprimento dessa profecia, em sua totalidade, tenha terminado lá no Pentecostes, não. Eu acredito que... Eu penso da mesma forma. Algumas coisas ainda... Há promessas de um derramar muito maior para nós nos dias atuais. Agora, isso eu acho, achismo, ok? Achismo. A maneira como nós estamos vivendo hoje, eu acredito que será necessário passarmos por uma perseguição para que de fato possamos buscar a Deus. Aliás, tudo na nossa vida é assim. Quando está tudo confortável, vamos pensar na esfera nossa, na medíocre vida que levamos, certo? Então, se está tudo bem, a gente dá uma relaxada. Agora, quando a coisa aperta, quando aparece um problema, uma provação, nós oramos mais, nós buscamos mais. Entende? Então eu acredito que assim, Deus vai permitir que a igreja passe por um período mais apertado de provação para que a igreja de fato se volte, para que de fato possamos viver crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar,
se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, para que ele venha do céu, né? E ele derrame desse avivamento. Porque hoje, infelizmente, né, nós temos a nossa vida tem sido, a prioridade não tem sido totalmente Jesus. Eu acredito que nós acabamos, que o evangelho tem sido diluído aí para um evangelho um pouco mais fraco. Tem sido negociados seus valores? Sim. Há uma pressão muito grande, né? O papel do diabo é esse, é tentar fazer com que as contaminações entrem dentro da igreja. Quando eu falo igreja, não é essa. Quando eu falo igreja, muitas vezes nós pensamos no templo, nos pastores, mas sim, tudo faz parte, mas a igreja sou eu. Verdade. Então veja bem, não adianta nada, eu estou aqui hoje participando de um podcast. Do que vale se eu não tive um tempo ainda com Deus? Verdade. Se eu preciso falar daquilo que eu estou vivendo. E você percebe quando alguém está falando de algo que não vive. Verdade. Então, assim, eu sou a igreja. Se eu deixo o mundo me contaminar, se eu deixo o mundo liderar a minha vida precisa estar debaixo da liderança do Espírito Santo. Então, eu preciso, algumas coisas, falar não para algumas coisas, levantar a minha armadura, não deixar o dia passar sem ter um tempo de qualidade com Deus. Só que isso não tem que ser também aquela coisa assim, obrigatória, mais um peso, é mais uma cobrança. Eu tenho que orar. Não. Precisa ser o meu refúgio, precisa ser o meu escape, aquilo que faz com que eu permaneça de pé, de modo que eu vou cancelar as outras coisas, aquilo que não me faz bem. Então o próprio Espírito Santo vai me mostrar. Eu não quero que você faça tal coisa. Rapaz, esses dias atrás, alguns amigos que eu amo, cara, de paixão, me chamaram para ir sair e comer algumas coisas, né? Eu nem falei para eles, eu vou falar aqui agora. Eu falei que não podia e tal, mas mas sabe por que eu não fui? Que Deus falou para eu não ir. Deus me falou, não vai. Eu acho interessante, por exemplo, você está expondo algo pessoal seu. Eu acho interessante porque a Bíblia fala assim que aqueles que são filhos são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Exato. Né? E isso é interessante, né? Sim. Você entender essa voz e falar, não, né? Eu preciso saber quando eu estou sendo guiado e quando eu vou sair fora, né? Exato. Uma coisa que é muito importante hoje, pastor, que nós precisamos tomar muito cuidado é com o nosso tempo. O nosso tempo não pode ser empregado em qualquer coisa. Nós precisamos analisar muito bem o nosso tempo. Então, saber escolher muito bem e administrar o nosso tempo. Sempre a partir da presença de Deus. Então, eu tenho tido experiências assim. Às vezes, além do meu tempo de oração, às vezes Deus quer que eu fique em casa com a minha esposa, só ali, com ela. Só os dois, sem nada. E ali, rapaz, às vezes eu nem estou ali ritualmente orando. Mas eu sento no meu sofá, mas aí eu pego a minha Bíblia e eu vou ler. Então eu leio a minha Bíblia e ali nascem palavras. Deus começa a falar comigo. Aí Deus me fala que uma semente é plantada no meu coração. E eu estou junto com ela ali. E às vezes não necessariamente conversando com ela sobre Bíblia. Vou dando um exemplo, né? Mas eu li aquilo. E ali depois eu pego aquilo e vou para o meu quarto, vou orar. Deus está falando comigo. Agora, se eu estou na balada, na saideira, né, na balada que eu falo assim, com os amigos, que isso é muito importante, precisamos ter também. Mas se eu estou com essa vida aí, só na rua, só conversando com... Eu não vou ouvir Deus, cara. Entende? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. É de Deus também que estejamos entre pessoas, inclusive para pregar o evangelho e para provar de amizade, né? Provar de comunhão. Mas o cara que não para dentro de casa, que não tem tempo para nada, ou seja, né, ele está deixando o tempo dele ser usado para outras coisas, ele não vai ouvir Deus, não. Eu acho interessante porque às vezes a gente já tá achado até meio como, mas é muito radical. Mas o evangelho é isso, né? É radical. Se o teu olho, Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque senão você vai... Isso é ser radical, né? É melhor você entrar sem um olho, né, do que todo o seu corpo ser queimado Sim. Eu acho interessante isso, né? O evangelho é radical. Às vezes as pessoas taxam a gente como, mas é muito radical demais, isso tudo que você está falando. Não é bem assim.
Mas a partir do momento que eu acho que a gente começa a se aprofundar em ter um relacionamento com ele, isso vai se tornando mais profundo, né? Sim. É como aquele rio em Ezequiel, né? Que fala que a gente vai entrando e o anjo tá à frente, tá falando assim, ó, vem mais para dentro, mais. né? Caminha mais um tanto, vem mais um pouco para dentro. É natural, né? Na vida cristã, esse relacionamento crescer, essa intensidade aumentar, né? Mas sabe, pastor, eu admito o seguinte, eu andei dando uma desviada nisso, né? Não da fé, não de Jesus, mas assim, de começar a assumir muito compromisso, cara. Muito compromisso, até dentro da igreja. Em torno de Jesus, igual a Marta, né? Marta estava ali tentando servir Jesus e ela ficou ali só baseada nas atividades, perdeu Jesus de vista e até começou a reclamar. Você perceba que Marta reclamou, né? Primeiro ela hospedou Jesus na casa dela, preparou tudo do bom melhor. Depois ela foi em Jesus reclamar que a irmã dela... Você vê que ela não disse para Jesus que ela estava descontente com Jesus. Mas me parece que estava, né? Verdade. Porque, uai, Jesus, eu tô aqui, você não importa, Deus. Gerou um desconforto, né, na Gerou. vida dela, né? A respeito dos dois ali. E o tanto de gente que está dentro da igreja hoje, descontente, reclamando da igreja e tal. Então, assim, eu confesso, rapaz, às vezes eu caio nessa, quando vai ver, passa a semana tudo. O que eu fui fazer? O que eu fiz essa semana? É muita coisa. Não estou dizendo, incentivando que você não seja produtivo no reino de Deus. Mas você tem que ser produtivo se você tiver o que dar. Né? Sendo organizado. Exatamente. Pastor, eu queria te agradecer a tua presença. Foi muito produtivo esse tempo aqui. Mais para frente a gente marca um outro para estar falando sobre outros assuntos aí. Mas eu queria que antes de você ir embora, deixa uma mensagem para o pessoal que está em casa, passa algo para eles aí do que você está vivendo, está sendo ministrado. Bom, meus amigos, meus irmãos, antes de tudo eu peço para que vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais do meu ministério, me procurem lá. Eu tenho um canal no YouTube. A partir de 2018, Deus me desafiou a pregar o evangelho na internet. Então eu tenho temas ali sobre libertação, eu falo de temas até um pouco polêmicos, a respeito de expulsão de demônios, significado de sonhos. Alguns dos meus vídeos estão inclusive sendo vistos por pessoas de outras religiões e pessoas estão se convertendo. Então seria legal você conhecer o meu canal. É de graça, né? Se inscreva lá. Não gostou? É só se desinscrever, né, pastor? Mas você pode enviar um vídeo desse meu para algum amigo seu que pode abençoar a vida dele. É só digitar no YouTube Pastor André Luiz que você vai me encontrar. Quiser me acompanhar no Instagram também, no Instagram é andreluiz.rp. O meu arroba, vai ser uma honra ter você ali comigo. E assim, você que me assiste, a mensagem que eu deixo para você é o que está queimando no meu coração. É tempo de estarmos mais próximos de Jesus. É tempo de estarmos mais próximos do amor da nossa vida. Ele é a nossa vida, ele é o nosso tudo. Não há um amor mais forte, não há nada mais gostoso do que a presença de Deus. Isso é ter vida de oração, é experimentar desse prazer que nós não vamos encontrar, meus irmãos, meus amigos, em nenhum outro lugar. Os braços do amado da nossa alma. Então, tenha uma vida de oração. Priorize a presença de Deus. Ele ama você. Faça isso, sabe? Tenha essa vida simples. Hoje, você, possivelmente, é uma pessoa muito disputada por tudo. E o reino das trevas, os demônios, querem que você seja uma pessoa super ocupada, muito atarefada, que você não tenha tempo com Deus e nem com sua família. Então a mensagem que eu deixo para você é: vá para a presença de Deus. Na medida em que você aprende a ouvir a voz de Deus, o seu ministério vai fluir. Você vai dar fruto naturalmente. Você tem um dom, você tem um chamado. E às vezes você se pergunta: por que eu não consigo fluir no meu dom? Eu estou perdido ministerialmente. Mas na medida em que você conhece mais do Espírito Santo, não é o conhecimento religioso, é uma experiência tangível, é receber um toque de Deus. De maneira natural, o teu ministério vai aparecer. Você vai fluir no chamado que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu creio assim que vai ter outras oportunidades da gente poder estar aqui conversando.
E obrigado mesmo pela tua presença, por poder estar aqui, estar conhecendo um pouco do teu ministério. E eu acredito assim, eu quero te conhecer melhor pessoalmente, Sim. tá? E eu acredito que esse é um começo de uma amizade. Então, muito obrigado mesmo por poder estar aqui compartilhando com a gente. Com certeza, eu que agradeço, muito me honra o teu convite, e é isso aí, é uma conexão espiritual. Amém. O Senhor promoveu esse encontro. Amém. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até agora nos assistindo. Antes de você sair, se você ficou até agora, é importante, tem a opçãozinha aí, inscrever-se no canal, se você está chegando hoje. Tem a opção aí, inscreva-se, né? Deixa seu like, ativa o sininho aí. A gente tem outras plataformas, né? Tanto no Instagram como @igrejacmb. Estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski. E a gente está com 2 canais novos aí, né? Um é o Nostalgia CMB e tem o Corte CMB lá, que tem pedacinhos de palavra, pedacinhos do podcast, estão lá. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.